Em algum momento você pensou em desistir? Bom, como que ele fez para chegar até onde ele estava? Eu não tinha condições financeiras nenhuma e não tinha clientes para abrir escritório de advocacia. Como começar? Como as pessoas me conhecerem? Como ter um nome, né? Porque é muito isso, você construir um nome, construir um legado. Quando você está envolvida com o seu sonho, não existe tarde, não existe de manhã, não existe noite, não existe horário. Verdade. Você simplesmente se envolve com o seu sonho. Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um Xcodecast, o Código do Mercado. Meu nome é Estefânio França e ao meu lado, ela tá um pouco gripada hoje, então se vocês verem a energia um pouquinho baixa, né, porque ela tá gripadinha, minha sócia maravilhosa, Kátia Alexandre. E aí, Kátia, o que temos para hoje? Então, olá pessoal, tudo bem? Aqui a gente decifra os códigos do mercado e fala para vocês o que move os grandes empreendedores hoje, grande empreendedora. E é isso aí, sucesso não é acaso, é código. Já que a gente está iniciando, você pode nos seguir aqui nas redes sociais, fazer o comentário, compartilhar, seguir também a nossa convidada, que também vai aparecer aqui. E quem é essa nossa convidada de hoje, Kátia? Inspiração para as mulheres. Hoje nós vamos receber a Karine Okazaki, empreendedora, fundadora de empresas como a Fiscaltex, a The Prime e El Shaddai. É um prazer te receber aqui, principalmente, né, esse universo, né, das suas empresas que são marcadas, né, por estruturas masculinas. Ela decidiu trazer competência e fazer a diferença nesse mercado. Obrigada. Obrigada a vocês. Seja bem-vinda ao nosso canal. Nossa, gente, eu tô lisonjeada de estar aqui, com certeza, legal. ainda mais com vocês dois aqui, né? Então, acredito que a gente vai conseguir falar bastante e trazer algumas pautas importantes, né? Porque eu acho que é importante a gente trazer e principalmente falar das mulheres, né? Com certeza. E é isso Legal. que a gente tá aqui hoje. Compartilhar vários insights. Vários Com insights. certeza. Só lembrando, a Karine tá grávida, tá esperando mais uma menina maravilhosa. Que bom que seja bênção nessa sua vida, na vida do seu esposo, da sua Amém. família, que onde ela coloca a planta dos pés, as mãos, seja abençoada. Amém. Amém. Karine, vamos lá. Vamos começar, lá, né, vamos com essa entrevista. Agora já estamos mais leve. Vamos ao que interessa. Quem é a Karine? Bom, a Karine. Primeira pergunta. Quem é a Karine? Karine é mãe, Karine é esposa, Karine é empresária, Karine é uma sonhadora, né? Eu acredito que a gente tem que sonhar alto, né? E conquistar. Porque muitas pessoas querem conquistar muitas coisas e têm medo de sonhar, né? Então acho que a gente tem que sonhar mesmo. Deixa essas pessoas duvidarem de você. Deixa as pessoas falarem o que querem de você. Não deem ouvido, sabe? O medo te trava, o medo te deixa paralisado. E é isso que eu destravei na minha vida, né? Com fé, com determinação. Essa sou eu. Que legal. Eu aprendi com a minha mãe que o sonho sempre tem que ser maior do que você. Eles sempre tem que ser maiores do que você. Pra te empurrar. Tem até um amigo meu que fala, coloca um pitbull atrás de você. Que o negócio acontece. Vamos botar uns pitbull, né? Os boletos. Exatamente. Mas quando os sonhos são maiores do que você consegue realmente acordar, sonhar. Tem um tape da Beyoncé, que ela fala sobre isso. Adoro né? ela. Também adoro Beyoncé, e ela fala que quando você está envolvida com o seu sonho, não existe tarde, não existe de manhã, não existe noite, não existe horário, Verdade. você simplesmente se envolve com o seu sonho. Então você que está assistindo, ouça a história da Karine e se envolva com o seu sonho e coloque o seu sonhos maiores do que você, porque aí você vai te elevar para o próximo nível. Com certeza. Para isso. Com Serve pra certeza. gente também. Nossa, muito. Eu realmente, na conversa que nós tivemos lá no teu escritório, eu até falei pro Stefânio, realmente você fala e você inspira, né, na tua fala. Então, faz a diferença. Conta pra gente um pouco do início da tua trajetória, os pontos de virada, né, onde você realmente percebeu, não, eu quero empreender, eu quero fazer a diferença no mundo, porque eu acho que tu traz muito isso dentro de você, né, fazer a diferença. Então conta pra gente um pouco desse teu início, como que foi o início da tua carreira, né, hoje você é formada em Direito. Então como tu iniciou? Eu falo que tudo tem um porquê na nossa vida, né, eu conto essa história, mas é engraçado, né? Essa história da minha visão. Eu era
estudante de direito, né? Minha mãe ficava forçando, não era forçando, mas aquela coisa de mãe, sabe? Minha mãe, filha, você tem que estudar para concurso, e eu tinha casei com uma pessoa que passou no concurso público, e meu irmão era do concurso público, né? E aí eu falava, gente, eu preciso estar no meio do concurso público, né? As pessoas, muitas vezes, elas impõem, né, aquilo que elas querem para você e te projetam isso, né? E você leva essa carga. E aí eu estudei, e até que uma vez meu marido falou pra mim assim, Karine, isso não é pra você. Mas como assim? Eu falei, não, você não é pro concurso público. Você é pra ser advogada, empreendedora. Foi ali um pontapé também. E eu falei, quer saber? Eu acho que você tem razão. Né? E isso é muito importante a gente escutar, né, conselhos das pessoas que estão ao nosso lado, porque elas podem te criticar, mas você também tirar aquilo que é bom, né? Não que aquilo foi uma crítica, e sim foi uma crítica construtiva. E aí eu tinha um amigo e é engraçado, eu tinha um amigo ali no meu prédio, enfim, perto onde eu morava, a gente inclusive tomava café ou ia almoço nos domingos. Eu não sabia, de fato, quem era aquela pessoa, assim, não, a gente conhecia, né, o Newton e tudo mais, enfim, comecei a trajetória assim, e uma vez eu já querendo trabalhar, não sabia como começar, né, muitas vezes a gente não sabe para onde começar, como é que faz, aí eu perguntei para ele, falei, olha, Newton, você consegue, de repente, um emprego, alguma coisa, né, preciso começar a advogar, ele, pode deixar, vou ligar, ele pegou o telefone, ligou, não, ó, vai nesse local aqui, e amanhã você vai fazer a entrevista. Daí eu fui, me arrumei, cheguei lá, era o Newton Hang, né, e o Luciano Hang. E aí eu falei, caramba, aí eu impactei assim, né, eu falei, então, você quer ser advogado, quer trabalhar no nosso escritório, na parte de direito de imagem? Eu falei, não, com certeza, e ali foi meu pontapé inicial na advocacia, então comecei advogando pro Newton Hang, ele não pro Newton, pra Van em si, né, para alguns projetos deles ali, foi bastante interessante, até que eu observei que eu queria muito ter meu próprio escritório, né, então, na época eu visualizava, eu acho que é muito importante a gente ver alguém e a gente projetar, eu quero ser aquela pessoa, eu admiro aquela pessoa, então tinha um advogado que eu olhei, bom, como que ele fez para chegar até onde ele estava, né? E eu olhei e falei, bom, o que ele fez? São duas coisas, porque eu não tinha condições financeiras nenhuma e não tinha clientes para abrir escritório de advocacia. Então, como começar? Como as pessoas me conhecerem? Como ter um nome, né? Porque é muito isso, você construir um nome, construir um legado. Eu fui e vi que ele tinha entrado na trajetória dele, lá ao longo no início ele tinha entrado na política, e foi o que eu fiz, eu entrei na política, né? Ela realmente se modelou. Bom, Tony Robbins diz isso, né? Modele-se. Como que ele, né? Eu entrei na política, né? Cheguei lá, comecei a aprender bastante, e com o salário que eu recebia lá dentro do exercício da minha função, dentro da Câmara de Vereadores, eu fui juntando, até que um dia eu estava na igreja, né, que eu acho que é uma pauta importante que a gente vai entrar daqui a pouco, falar bastante sobre a fé, e aí eu estava na igreja e o meu pastor falou algo que é muito, 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 muito interessante, que é Pedro, quando ele estava no barco, Jesus, né, chega e fala, Pedro, lance a rede. O que significa lançar a rede? Lançar a rede é você se jogar, é dar um passo de fé. E naquela época, para mim, o que era? Como é que eu ia abrir um escritório de advocacia? Eu não tinha condições, chegaram a falar que eu não tinha clientes, para que eu ia abrir? Falei, mas eu vou dar um passo de fé, vou lançar a rede. Então eu vendi, né, na época, meu carro, coloquei o dinheiro no escritório que eu tinha e... Não é. Até me arrepia. Coloquei o dinheiro que eu tinha no escritório, minha mãe me ajudou, comprou um tapete, eu botei as cadeiras, enfim, e ali eu comecei, né, com muito orgulho, eu fiquei 1 ano praticamente, né, sem ter clientes, só pela fé, pagando o aluguel, até que uma certa vez chegou um edital dentro da Receita Federal, o qual disponibilizava algumas situações
diferenciadas de descontos para grandes empresas, e eu peguei e falei assim, bom, eu tenho 3 dias, porque esse edital vai terminar, eu tenho 3 dias só para conseguir captar essas empresas. Pedi uma lista das empresas de Balneário Camboriú, e aí eu fui. Eu tinha 3 dias, ou seja, eu tinha 3 dias para captar, ligar, fechar o contrato e assinar. Em 3 dias eu tinha fechado mais de 50 empresas, não só em Balneário, em outros estados. Então foi ali que eu senti que Deus tá certo, esse é o caminho, né? E ali a gente foi começando a estruturar um escritório maior, né? Com mais, trazendo mais equipe, enfim, a gente foi crescendo, foi subindo, né? Legal. Muito legal mesmo. Muito. E a gente sempre fala aqui com os convidados que vêm aqui, teve em algum desses momentos que nessa pequena trajetória ali, bem no início, que deu vontade de desistir? O que você tem para falar para as pessoas que, como é tão difícil, eu me formei em Direito, não fiz a OAB até, né? Por questão de honra, claro. Você tem que fazer legal, OAB. Porque senão, se você fala que formou em Direito, a pessoa pergunta se você tem OAB, é triste você dizer que não tem OAB, pelo menos eu me sinto assim, né? Começar a advogar hoje, eu conheço vários amigos, eu sei que o quanto que é difícil. Em algum momento você pensou em desistir? Eu acho que a desistência, ela passa, né, na nossa cabeça, né? A desistência. E muitas vezes a desistência, ela vem emoldurada com pessoas falando para você desistir, né? Pessoas até da sua própria família. Não, você não vai dar certo, você não tem capacidade, ou você é uma mulher, isso aqui é coisa para homem. Você precisa passar um concurso, você não tem perfil, você não vai conseguir empreender no Brasil é difícil, você não tem condição. Todas essas frases você escuta, você conseguir barrar essa frase, essas palavras, né, que as pessoas falam para você e falar assim, não, eu vou conseguir, seja não sei como eu vou fazer, mas eu vou conseguir. E é basicamente isso que eu fiz, né? E dá certo. As pessoas precisam parar de ter medo, né? Aquilo que eu comecei no início falando, né? O medo, ele te bloqueia. Então, muitos sonhos que a gente tem quando a gente é criança, ou muitos sonhos que a gente quer realizar, a gente não realiza por quê? Porque a gente tem medo. Mas a gente não precisa ter medo. A gente precisa ter fé. Fé, determinação, coragem. Porque eu tenho certeza absoluta que eu sou prova viva disso, gente. Que eu não tinha condições nenhuma, talvez fatídicas, físicas ou perceptíveis, de conquistar alguma coisa naquele momento. Era quase impossível para mim. Mas hoje não é mais, né? Então, aonde nós podemos chegar? A gente pode chegar onde a gente quiser. Basta a gente acreditar. Muito bem. Quando tem um impossível aí que eu tava falando com uma pessoa me ligou hoje para desabafar, aí falou, não, cara, é só Deus mesmo. E aí eu falei bem assim, nossa, mas você fala só Deus como se fosse tão pouco, né? Mas se é Deus, que é só Deus que tem pra sua vida, que ele é a causa das coisas impossíveis, nossa, e ele é teu pai? É teu pai, eu falei bem assim, começa a pensar, é teu pai que pode fazer o impossível, então você fica mais calma, fica tranquila, que as coisas vão acontecer de um jeito ou de outro, né? De um caminho. É interessante que muitas portas, né, janelas se fecham, né, ao longo dessa trajetória. Eu tenho certeza que acontece com todo mundo e muitas vezes você se pega pensando, e agora o que eu vou fazer? Fechar essa porta, não tem uma saída, mas os nãos que nós recebemos na vida nos colocam, são nãos disfarçados de proteção divina, eu digo. Nossa, eu me arrepiei aqui. Porque os nãos são, como eu vou falar, como eu posso dizer, os nãos são bênçãos muitas vezes para nós, nos protegem, nos colocam nos caminhos, nos trilhos corretos, que não é a nossa vontade, sim a vontade de Deus. Então, muitas vezes a gente precisa aquietar o nosso coração, escutar mais, porque ele fala através dos nossos pensamentos, através dos nossos sonhos e através de sinais. E os sinais muitas vezes vêm de um não. Não, eu não quero, não vai dar certo, não deu certo aqui, não deu certo, fechou aqui, a gente sofre muitas vezes, né? E é normal do ser humano. Mas depois a gente vai perceber que se eu não tivesse recebido vários nãos, não estaria aqui hoje com as minhas empresas. Então, exatamente. Ô Karine, e no meio, né, desse universo, que hoje tu vem com essa questão do direito, gestão tributária, o ramo da construção civil,
é um mundo ainda muito masculino. Como que tu lida com isso? Como que é sentar em uma mesa onde muitas vezes você é a única mulher ali para realmente passar toda a segurança, né? Como que você tem lidado com isso? Tenho certeza que tu já encarou grandes desafios referente a esse assunto, né? É um desafio é um assunto delicado. E é um desafio também. É um desafio e um assunto. É um desafio e um assunto, porque infelizmente os homens ainda dominam o mundo corporativo, né? Então, os mundos dos negócios, as mesas rodadas de network, em muitas situações, né? Digo isso, nos altos escalões ainda são dos homens, né? Então, como que uma mulher ela consegue ser respeitada e ser ouvida, né? Mas existe uma passagem na Bíblia que eu adoro falar dela, é sobre Débora. E Débora era uma juíza, foi a única juíza mulher, que é uma passagem na Bíblia. Então, quem era Débora? Débora, ela veio e ela comandava exércitos de homens, e ela ganhava as batalhas com sabedoria. Então, a mulher, ela tem um papel importantíssimo nessa pegada, nessa toada de negócios também, trazendo para os dias atuais. Então, a mulher, ela tem poder, sim, né? Basta ela querer. Mas como conseguir? Porque é muito difícil. No início, as pessoas não te levam muito a sério. Eles olham você como mulher primeiro, para depois olhar você como uma empresária, como uma advogada. Isso, infelizmente, é normal nos dias atuais. Como a gente consegue passar essa barreira, deixando que as coisas que nós fazemos, deixa falar por si. Então, nossos resultados falarem por si, né? Então, eu deixei muitas vezes falar. E aí, quando a gente começa a mostrar de igual para igual, que nós conseguimos fazer exatamente de igual para igual, a gente consegue sentar na mesa e pelo menos ser ouvida, né? E aí, depois, chegar a tomar decisões. E hoje, graças a Deus, eu consegui esse caminho. E eu vejo que muitas mulheres não conseguem. Eu sei que é difícil. Mas eu sei que é difícil chegar lá, né? Você vai passar por grandes barreiras, mas ao longo do caminho você vai achar homens também que vão te estender a mão. Não é só você, os homens também vão te estender a mão, né? Então eu digo que eu sempre tive parceiros ou sócios homens para poder estarem comigo, né? Então a gente tem essa... Que isso? Então a gente tem essa situação. Ah, legal. Inclusive, eu e a Karine, a gente estava conversando nos bastidores, falando sobre uma reportagem na Forbes, que fala que hoje 40% das empresas no Brasil são lideradas por mulheres. E eu fiquei, né, a gente até comentou, é um orgulho, né, olhar para uma matéria dessa e ver que realmente as mulheres estão dominando e elas têm, né, uma sensibilidade, uma forma diferente de liderar, né, de realmente ter um propósito maior, enfim. Então, eu achei muito bacana essa passagem. Pode falar. Posso falar? Pode falar. Então, na verdade, a mulher hoje, ela é 40%. Então, 60% ainda são homens. Então, a gente vê que existe uma desigualdade. Mas eu acredito que as mulheres hoje, elas vêm tomando caminhos, sendo mais ouvidas, e isso é muito, muito importante, né? Eu acredito que as mulheres hoje, elas têm que ter um posicionamento, né? Essa é a minha visão, né, gente? A minha visão é o quê? Que a mulher, ela precisa ter seu emprego, ela precisa ser bem resolvida financeiramente, porque isso te dá liberdade financeira, liberdade de pegar as suas coisas e sair. E com alguma situação você resolver, né? Você precisa ter a sua liberdade financeira, isso é muito importante. Com certeza. Não depender de terceiro, depender de ninguém. A mulher, ela precisa ser bem resolvida quanto a isso. Então, as mulheres dessa geração, elas precisam sim trabalhar, elas precisam chegar a patamares altos e conquistar. Então, na política, infelizmente, também. Na política, temos poucas mulheres. Poucas mulheres. E em vários cargos, né? Mas hoje no judiciário já tem-se bastante mulheres, como juízas, promotoras, advogadas, né? Médicas, enfim, as mulheres cada vez mais elas estão tomando seu espaço.
E com certeza, eu tenho certeza que isso vai se propagar ainda mais. Bacana. Ainda dentro desse tema, eu recebi um post esses dias do Bill Ackman, que é investidor e bilionário americano, e ele dizia bem assim: para ter sucesso, você precisa garantir que ser rejeitado não te incomode nem um pouco. Eu acho que essa pauta, ela tá dentro disso que a gente está falando, e eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa parte da rejeição, que tem essa barreira e a rejeição, como se comportar como um empresário, seja homem ou seja mulher, e você enfrentou e venceu, como você enfrentou a rejeição? A rejeição, ela faz parte da minha vida desde que muito cedo, né? Eu fui adotada também, então fui adotada com 3 meses de vida. Eu nasci em Foz do Iguaçu, com 3 meses me colocaram dentro de um ônibus e me levaram para o Rio de Janeiro. Então, assim, e me colocaram numa família abençoada que eu tenho, e que são uma família hoje modelo, assim, eu digo que Deus não cuida de mim desde que eu nasci, né? E imagina, né, uma bebezinha ir pra lá, uma bebezinha chegar e enfim, né, ter esse carinho. E hoje eu estou aqui pela minha família, né? Não sei como seria se eu tivesse em outro lugar. Mas a rejeição, ela é algo que você precisa, dentro do mundo corporativo, não levar pro lado pessoal. Não levar pro lado pessoal. É business, é negócio. Eu sempre falo, né? CNPJ não tem emoção. Não levar pro business. E Steve Jobs fala que duas coisas você precisa prestar atenção na sua vida. Primeiro, não se comparar aos outros, porque você faz um mal a si mesmo. E o segundo, nada é pessoal. Nada é pessoal. E aí a gente leva pra isso, né? A vida não tem sentimento, né? Eu tenho trabalhado muito isso. Eu sou uma pessoa que acaba levando bastante, assim, né? Porque nós somos mulheres, mas o mundo dos negócios não é pessoal, é business. Então a gente não pode levar muito isso a... Somos mais sentimentais. Somos mais sentimentais. Então, como que eu faço? Eu repenso, penso, como que eu posso fazer diferente para alcançar aquele objetivo? Aqui eu não consegui, mas daqui a pouco por aqui eu consigo. Então, traçar estratégias para a gente conseguir contornar aquilo que muitas vezes o homem vai direto, nós precisamos fazer uma volta, mas nem por isso quer dizer que a gente vai chegar depois. A Karine é casca grossa. A mulher é casca grossa. Puxado, né? Puxado. Eu trouxe alguns panoramas aqui globais, vocês estavam falando ali da Forbes e das mulheres, mas ainda existe uma carência nos cargos de CEOs das grandes empresas. A gente tem um âmbito corporativo da diretoria, dos executivos, mas eu li uma matéria recentemente que ela tentava trazer para um outro lado. Por que não olhar para esse âmbito como uma oportunidade para as mulheres entrarem, já que algumas estão entrando? Por exemplo, de acordo com a Adric, apenas cerca de 8% dos CEOs das maiores empresas listadas em 27 mercados internacionais eram mulheres, 8%. No relatório do Grant Thornton Internacional, a parcela de mulheres de CEOs no mercado de mid-marketing global estava em menos 28% e caiu ano passado para 24%, então teve uma queda de 4%. As maiores empresas dos Estados Unidos, as mulheres representam cerca de 10% dos CEOs da Fortune 500 de 2024. E em termos de nomeações recentes, apenas 15% são novos CEOs, são mulheres. E aí, essa matéria, ela dizia bem assim, talvez as mulheres olhem isso como, às vezes, um ponto de inflexão e de rejeição, mas com esse crescimento que, embora seja pouco, elas podem olhar como uma grande oportunidade, como vocês viram ali que no nosso cenário as mulheres estão ocupando ali 40%, mas a nível global não é assim. Não é assim. Então acho que pessoas como você, como a Kátia, servem como modelo para as mulheres realmente repensar que é uma oportunidade, porque é o que a gente vê naquele livro, né, que é Oceano Azul. Né? Que tipo assim, tem negócios que você entra e é um oceano azul, então os cargos executivos e de CEOs são um oceano azul para as mulheres ocuparem, que inclusive eu acho que são mais eficientes, né? Então, até na Forbes falou que a inclusão plena das mulheres na economia aumentaria em torno de 30% do PIB do Brasil. Olha. Então realmente não é só uma questão de inclusão, dessa diferença de gênero, mas uma estratégia econômica, se for analisar. Com certeza. Por essa questão de
um olhar um pouco mais refinado, mais analítico. Eu acho que tem tudo isso. Inclusive, naquele estudo que você mandou, de acordo com o Fórum Mundial, as oportunidades iguais para homens e mulheres poderiam adicionar 28 trilhões né, à economia até 2025. Então, vamos torcer para que as mulheres ocupem mais cargos para ver se muda o nosso cenário econômico. Estamos precisando, né? Kátia, e agora? Vamos pular para maternidade e casamento, porque aí vem outra pauta. Puxado. Essa é puxada. Empreender, realmente, a mulher empreender já é algo difícil, já é um desafio, né? Toda essa questão do universo masculino e todas as dificuldades. E aí, ainda assim, ela traz a carga da maternidade, né? Você tem uma menina? Tem uma menina já. Uma menina já, e tá gestando outra menina. Então, assim, toda a fase da gravidez, enfim, as oscilações hormonais, a gente realmente, assim, Então, conta pra gente um pouco de como é equilibrar tudo. Maternidade, casamento e a tua vida empreendedora, que é bem complexa, né? Eu acho que equilibrar, a gente nunca vai conseguir. A gente nunca vai conseguir equilibrar tudo, né? Mas é importante saber quem é você e saber o papel e prioridades. Sim. Então, prioridades de momentos, né, com a minha filha, com meu esposo, como mãe, como esposa, né, como mulher, né, e prioridades dentro do escritório de advocacia, dentro do mundo corporativo. São coisas diferentes, distintas, mas principalmente é ter rede de apoio, né, não, é inegável, é inegável, e isso vai em contrapartida com o olhar financeiro da mulher, porque se ela tem condições, então ela tem condições de ter uma babá, ela tem condições, então assim, o mercado de trabalho te proporciona situações financeiras para que você consiga também se auxiliar dentro de um mundo corporativo que, né, a gente está falando hoje. Então eu tenho condições hoje, né, graças a Deus, de ter pessoas que possam me ajudar, né, estar com a minha filha enquanto eu estou fazendo uma reunião, e o meu esposo também, que é primordial também ter alguém, um parceiro, né, que entenda, né, tua vida louca, né, sua vida, né, agitada, e que consiga também te dar um suporte, né, e eu tenho isso em casa, né, então eu sou muito grata, né, mas não é fácil porque esses dias eu tava, como você falou, nós que trabalhamos empreendedor, de noite. De noite, né? Pensa-se, engana-se quem acha que empreendedor é ter liberdade. Empreendedor não é ter liberdade. Empreendedor é ter responsabilidade. Então, engana-se quem vai ter. Porque eu não tenho essa tal da liberdade 100%, porque eu preciso estar, né, gerindo as minhas empresas, né? Então, a gestão me tira muito tempo. E aí, acaba que eu tô aqui, vamos supor, dando mamar, daqui a pouco eu paro, já sento na mesa de reunião, já faço uma reunião, mas a gente vai conseguindo. Eu acho que a mulher, quando ela tem vontade, né, e força e garra, ela consegue, né? Falta muitas vezes isso, né? Inclusive, a gente, quando estava lá no escritório da Karine, ela disse que ia fazer um lugarzinho especial. Conta isso, porque talvez algumas pessoas que têm uma empresa, né, tenham a mesma ideia. Ela falou que ia criar tipo um espaço kids, alguma coisa, Space Kids, não? Como é que é isso aí? Não, eu pensei, porque tem um lado ali fora, eu falei, bom, ali já vou colocar um espaço kids, deixar elas brincando ali, enquanto eu tô fazendo uma reunião ou outra, porque chega nesse patamar que você precisa ter prioridades. O que adianta a gente ganhar o mundo e perder aquilo que mais importa, né? E do que adianta? E eu falo sempre, né? Se eu não cuidar da minha família, Deus tira a mão de cuidar das minhas empresas. Sim. Então, eu preciso estar intercalando ambas, né? Então, isso é primordial para mim. Então, eu faço questão de pegar aqueles na escola, de sair, de passear, de fazer um brigadeiro, de conversar, né? Mas quando eu tô no escritório, tô no escritório. E, obviamente, a minha vida não é muito, muito parecida com de algumas mães, de algumas mulheres, porque
eu tenho uma sobrecarga de trabalho muito grande, né? Então a minha vida é muito corrida. Eu gostaria de estar sentada, conversando, parar ali no portão para conversar com as mães, que muitas vezes eu vejo, e eu não consigo, né? Eu só dou um oi e passo, né? E Oi. Oi. Mas essa é a minha vida, foi isso que eu escolhi, e eu tô muito, muito feliz com isso. Eu vi um podcast, isso eu aprendi, acho que eu vou levar essa lição para minha vida inteira, do Luiz Flávio, e que é um dos grandes bilionários hoje do Brasil, empresário, um exemplo. E aí ele fala que o equilíbrio, ele não existe, ele é promovido. Aí ele fala, o que ele quer dizer? Ele fala, cara, é desequilíbrio. Ele fala assim, uma forma de você administrar a família, a casa e tudo, é você ter acordos entre os casais, entre as suas famílias, e falar, cara, olha, eu vou promover um desequilíbrio agora, e nesse momento da nossa vida vai ser uma jornada intensa, o papai, a mamãe, o amigo, ou coisa, nós vamos formar agora aqui um time, porque agora a gente está fraco, mas a gente vai promover um desequilíbrio, mas mais na frente todo mundo vai colher junto, e quando você faz esse acordo, fica mais fácil, porque não tem como. Há um desequilíbrio quando você cria um business, um negócio, você entra numa nova fase da sua vida. Com certeza. Então, se as pessoas ao seu redor, elas não entendem, elas começam a te cobrar, começam a gerar uma circunstância desagradável, um ambiente desagradável. Inclusive, dentro dessa questão, como que você promove esse ambiente, às vezes saindo de uma criança, né, em casa chorando e tem que chegar no trabalho? Qual que é a técnica de liderança para promover um ambiente agradável, leve na empresa? Nossa, será que tem resposta para isso? Será que tem resposta? Desliga uma chave, aí chega do nada. Tem Rivotril, talvez. Bom, eu acho que é basicamente isso que você falou, é desligar uma chave, é pensar que ali é você estava exercendo um papel de mãe, e a partir do momento que você entra, você está exercendo o papel de executiva, e ninguém quer saber da sua vida. Ninguém quer saber se você é mãe, as pessoas, na hora do momento que eles estão em reunião, eles querem saber daquilo que você vai entregar e aquilo. Então é responsabilidade, né? Você não pode fugir da responsabilidade. Virar a chave e ir pra frente, porque... É super difícil, né? Eu sempre falo que eu acho que é uma das coisas mais difíceis você conseguir virar a chave. Você sair de um pessoal, às vezes, que tá turbulento, de um estresse familiar, e você sentar na mesa para liderar uma equipe, virar a chave e falar assim, não, agora eu sou executiva, então tem que ter um amadurecimento muito grande, né? Eu acho que é um amadurecimento, mas também uma responsabilidade, porque tem outras pessoas também contando com você, contando que você esteja bem, também passando por dificuldades. Então, como que eu vou liderar uma equipe se eu não consigo passar, né, uma certeza, uma leveza, ser uma líder, né? Então o exemplo ele arrasta. Então, como que elas vão conseguir ser ou realmente produzir aquilo que eu espero que elas produzam, né? Inclusive todos os meus colaboradores são mulheres, né? Hoje no escritório. Então é muito, muito legal. E aí, como que eu vou conseguir? Se superando todos os dias. Não é fácil, né? Mas talvez em algum momento a gente respira, faz uma oração dentro do carro, levanta e vai. É isso aí. É resiliência resiliência, uma palavra. Resiliência e força de vontade. Não, eu achei muito bacana você trazer a parte da responsabilidade. De você olhar para o outro e, ser responsável mesmo, né? Não responsável. Mas responsável pela equipe. Porque assim como a gente tem, né, as nossas dificuldades familiares, o nosso colaborador também passa pelas dificuldades, ele tá ali, né? Sim. Então, realmente, muito, muito bonito, muito empático, se tu for analisar, né, com o outro. Sim, porque você está construindo o seu sonho, mas está construindo o sonho de outras pessoas. Com certeza. Juntos. Então, e como você falou, acho que essa é a frase do líder de sucesso, né? O exemplo arrasta. Se você simplesmente... Que às vezes você não precisa... Autoridade não é você impor, né? Não. É simplesmente você ser e as pessoas elas vão te seguir, né? Um grande líder, as pessoas seguem ela porque elas querem saber o que você faz. É o que a gente está querendo aqui extrair de você. O que você faz, o que você come, como é que você, né, como é que se comporta, que tipo de livro você lê. Eu acho que quando você tem essa sede de conhecer
as pessoas de sucesso, como você fez ali, né? O Tony Robbins fala que é de modelagem. Cara, o que esse cara fez? Onde ele estudou? Como é que ele abriu o negócio dele? E eu acho que essa capacidade de se modelar as pessoas de sucesso, eu acho que é o que te leva pro próximo nível. Porque primeiro você se modela e depois você ganha a sua própria essência, né? Verdade, você se modela e depois vai para a própria essência. Então, para você que tá querendo montar qualquer tipo de business, cara, esse talvez é a virada de chave pro seu negócio, que é o que a Karine compartilhou com a gente. Cara, se modele. Quem é a pessoa que você admira, que você respeita, que você se inspira? Veja o que ela come, que tipo de livro ela lê, que hora ela acorda, que hora ela dorme. Eu falo pra Kátia que eu tenho um livro que é Outliers, Fora de Série, maravilhoso. Não tem nenhuma pessoa fora de série que ela não tem horário para dormir, horário para acordar, horário para comer. Você vai ver que nas pessoas de sucesso o discurso é o mesmo. Todo mundo que a gente trouxer aqui, que for pessoas de alto nível, vão falar sobre isso, sobre modelagem, sobre compromisso, sobre responsabilidade. E se você seguir essa dica, não tem erro. Rotina. E eu tenho um jogador, eu gosto muito de futebol, né? Cristiano Ronaldo? Cristiano Ronaldo. Meu exemplo de cara. Então, e aí o Cristiano Ronaldo fala, tem um vídeo, esses dias até postei nas minhas redes sociais, ele fala, bom, se eu te der um mapa com tudo como eu fiz, como é que você vai conseguir chegar lá? Se eu te der um mapa, você vai conseguir? Não. Muitas pessoas, eu posso dar um mapa de como eu consegui chegar ao topo, né? Mas como ele conseguiu, com rotina, resiliência, com a base do sucesso é a rotina. Então, pensa-se que pessoas, você dorme cedo, durmo cedo, acordo cedo, eu tenho horário para almoçar com meu marido, porque também você faz parte, preciso estar com ele, almoçar com ele, levar minha filha na escola, todos os dias faço várias situações. A diferença das pessoas de sucesso é que a pessoa de sucesso faz todo dia o que os fracassados fazem só de vez em quando. É o preço, né? É o preço. Quanto você está disposto a pagar pelo sucesso. É o preço. Porque quando a gente olha a pessoa no topo, a gente não sabe, né? A gente não acaba olhando a trajetória dela, tudo que realmente ela passou e os desafios, a gente só consegue enxergar só o sucesso. A gente não vê o processo, né? Acho que quase todas as pessoas que elas querem um resultado. Ela quer o que a Karine já tem. Mas ela não, quando você contar. A maioria das pessoas, Karine, se você contasse que você foi adotada, que as pessoas elas se colocam como refém, né? Não, eu fui adotada, minha infância. Elas desistiriam, porque assim, quando ela conhece o processo que você vai passar, aí ela fala, não, então eu vou ficar aqui na minha zona de conforto. Não é pra mim. Não é pra mim. Mas, ter esse papel de vítima é algo que eu converso muito com meu filho, inclusive, porque todo mundo tem os seus traumas, as suas crenças limitantes, e chega um ponto que você tem que se olhar no espelho e falar assim, deu, né? Deu. Não vou mais ser uma vítima, né? Vítima de sociedade, vítima dos pais, que muita gente, eu sou assim porque faltou amor, faltou isso. De você realmente se olhar e falar assim, eu vou evoluir, eu vou buscar realmente, né? Sim. Eu acho que é muito aquilo que você quer pra sua vida, né? Como é que você quer crescer, ser alguém, se você não quer passar por dificuldade? Sim. Tudo na vida é difícil. É muito difícil você conseguir chegar e conseguir passar por isso, né? Eu acho que existe uma virada de chave também da Karine antes de ser mãe, né? O que mudou quando você virou mãe? Tu trouxe um outro olhar para o mundo? Tudo. Eu acho que eu devo o sucesso aos meus filhos. Porque. E não é essa coisa, não, realmente, gente. Porque quando a gente gera uma criança, a gente pensa: o que eu vou deixar de legado para elas? O que elas querem? Eu quero que elas tenham orgulho, né? Então é por isso que foi tão difícil. E você fala sobre aquela situação de ter um momento de construção. E eu tive isso, e o meu esposo me ajudou muito. Então foram alguns anos que eu passei e eu não vi minha filha, né? Eu trabalhei muito e foi muito suado, foi muito difícil. E ele estava lá, cuidava dela por uns 2, 3 anos da minha vida. Eu estava construindo, ainda estou em eterna construção. Mas naquele momento foi bem difícil, assim. Então eu sei que
Clarice foi o suporte. Clarice foi realmente o suporte que eu preciso vencer por ela, sabe? Não é por mim e por ela, né? E eu quero ser realmente, ela fala assim, minha mãe construiu isso, e é engraçado que ontem à noite, ela em pé assim, na bancada, falou, mãe, eu quero trabalhar no seu escritório quando tiver 15 anos. E aí eu falei, meu Deus, com certeza. Ela falou, não, eu quero ser igual a você. Não, é incrível, mas alguns anos atrás, ela chegou e falou assim, eu nunca vou fazer direito, eu nunca vou ser advogada, porque você nunca tem tempo pra mim. E eu falava, eu já ouvi isso, eu falei assim, filha, um dia você vai entender, mas tá perto de você entender, vai. Que bom, que bênção. Com certeza. Criar filhos é uma tarefa difícil. Talvez, eu acho que... Mas uma das mais gratificantes. Acho que vamos fazer uma pergunta, então. É mais desafiador do que a empresa, com certeza, né? Sem dúvidas, né? Você gerar uma criança, cuidar, educar, né? E você responder à altura, né? Porque eles cobram, né? A nós, né? Então, tempo e eles querem que a gente esteja junto, né? Então, não é... Ser mãe não é estar 100%, é quando estar junto é estar de verdade, né? Essa frase é muito comum, né? Mas é tão verdadeira, porque nos momentos que eu tô com a Clarice, a gente tá junto, né? E pensa-se, engana-se, que não é fácil, que é fácil para mim estar aqui. Não é fácil para mim estar aqui, mas eu não sou vítima de ser mulher, né? A gente tem que aguentar mesmo, e a gente é mais dura. Eu tô aqui grávida, são 9:30 da noite, e a gente tá aqui. Então é isso mesmo, a gente tem que ser mais casca grossa e vencer na vida. Eu vou colocar o contato dela, Karine, o casaco é casca grossa. A gente, eu e a Kátia, a gente, dentro da nossa relação de sociedade e de amizade também, e entre os nossos amigos, a gente sempre compartilha que o estado de presença é tudo, né? Uhum. Tem um dos capítulos de um livro que eu escrevi, que tá para nascer, que se chama Teoria da Mesa, que ainda a maior rede digital ainda é uma mesa cercada de amigos sem celulares. Uhum. Então, isso faz com que você esteja presente. Hoje é tão difícil o estado de presença das pessoas. As pessoas estão tão dentro desses, né, dos aparelhos do mundo digital, e algumas até esqueceram o mundo real, estão tão digitais que esqueceram o mundo real. Eu acho que isso é uma das coisas mais tristes, assim, pra mim, eu considero muito, né, a gente dá muito valor. Pra quando você tá numa mesa, você tá presente ali, você não tá aqui. Até a gente tava tomando café esses dias no shopping, a gente tava falando sobre essa situação, a gente olhou pro lado, um casal de namorados, né, eles eram... Uns 25 anos, 23. Os dois no celular. Sim. Gente, tomando café, que é o momento que você tá ali pra compartilhar. Tá bom. O cara que escreveu o livro do Michael Jordan, tem isso nessa série, vale a pena assistir, Last Dance. Aí o cara perguntou pra ele, você acompanhou o Michael Jordan durante essa temporada, foi de 1998, o que você achou de mais espetacular no Michael Jordan? Aí o cara falou bem assim, o estado de presença dele. A capacidade que ele tem de viver... Chega a me arrepiar. A capacidade que ele tinha de viver o presente. Nem estava preocupado com a derrota, nem com o próximo jogo, mas assim, concentrado no presente. Cara, inclusive eu e meu primo, quando a gente tá junto, se algum pega no celular, ele fala, Michael Jordan. Assim, passar e sai daí. Né? Eu valorizo muito. A gente valoriza muito isso. Pois é, então, vamos passar agora para a Karine falar um pouco sobre as empresas, sobre essas empresas que ela tem hoje, que ela toca. Uma delas é a Fiscaltex, que traz toda a importância, né, da gestão tributária. Então, conta um pouco, né, como ela nasceu, o propósito dela. Bom, acho que a Fiscaltex, ela nasceu de uma necessidade que eu via, né, dos empresários. Ela nasceu como uma forma e ela tomou e hoje é uma missão, né, que eu tenho como uma missão. A Fiscaltex, ela auxilia as pessoas, ela auxilia os empresários, né, de uma forma humana, técnica, né, da gente consegue trazer de uma forma realmente bem plausível, simplificada, porque hoje o sistema, né, tributário brasileiro é complexo, é um dos mais complexos do mundo, e a gente conseguir, esse é o meu papel, acho que é o papel da Fiscaltex, né, de trazer simplicidade, trazer resultado, né, para os empresários. Não, eu acho muito bacana quando você pega uma área que é muito complexa, muito técnica,
e você consegue simplificar. A gente tenta, né? E em relação à questão da gestão tributária, que eu vejo que é uma área muito importante, porque tem muita empresa que nem quebra, às vezes, por questões de lucratividade, mas pela falta, né, dessa gestão tributária. Então, eu vejo que é um papel muito importante que vocês fazem dentro, né, das empresas. Sim, eu acho que, primeiro que tributário é difícil, né? Tu fizeste a tua OAB em tributário? Acredita que não? Fiz em penal. Penal. Nossa, isso aqui, assim, o tributário, o pessoal disse que assim, é um caminho mais técnico, né? Me indicaram, né? Eu fiz trabalhista na época. Né? Penal, achei puxado, não fiz puxado. Mas você sabe que eu nasci e cresci dentro do escritório de contabilidade. Minha mãe era contadora. Ah, que legal. E advogada, né? E aí, muitas vezes eu dormia no chão do escritório, ela passava noites. Se existe uma mulher que trabalhou na vida, foi minha mãe, né? E ela construiu. Só que, e aí eu acho que a gente traz essa bagagem, mas eu via ela trabalhar tanto, e aqueles números complexos, eu falava, gente, eu nunca vou fazer isso. Tá aqui eu, né? Advogada tributarista. Mas por que a gente escolheu? A gente escolheu isso porque isso aconteceu naturalmente na minha vida. Foram caminhos que foram me abrindo e eu vi que realmente trabalhar com as empresas me trazia grandes resultados, né? Então, e a gente conseguia trazer também com a nossa expertise, né? Com um grupo também, não sou só eu, é um grupo, né? Que faz esse trabalho muito bem feito. Então, a gente conseguiu trazer realmente essa segurança, né, para os empresários. Isso aí, para mim, foi primordial. Por isso que eu estou no tributário hoje. Foi algo que aconteceu na minha vida, mas que a gente foi se aprimorando, trazendo grandes equipes, né, pessoas muito capacitadas para trazer laudos e trazer segurança para as empresas, que eu acho que é primordial, porque hoje em dia o tributário está muito defasado. E a gente tem que falar sobre as pessoas, sobre as empresas. Infelizmente, hoje existem muitas teses, né, que as pessoas vendem, teses fantasias, que eu falo, teses inventadas, não inventadas, mas teses que não tem, que acabam colocando a empresa em risco, porque essa tese ela ainda não chegou a ser julgada, ou uma tese meio até temerária. Sim. Então isso acontece muito. Acaba atingindo mais os pequenos empresários, né? Mas acontece. Então a Fiscaltex, ela vem com essa seriedade, né? De trazer teses sérias, teses regulamentadas, situações realmente que dão segurança, não insegurança para o empresário. Eu morei um tempo na Austrália e um tempo na Inglaterra, e quando eu estava conversando com amigos de direito e tudo, eles um dia numa roda eles falaram uma coisa bem interessante, que nos países de primeiro mundo, como Canadá, Estados Unidos, Inglaterra, Alemanha, Austrália, a carga dos tributos, o número de tributos principais varia entre 5 e 10 tributos. E no Brasil são mais de 90. O que você diz sobre isso? Existe alguma possibilidade com essa reforma tributária disso diminuir? Como que você enxerga isso? Com certeza, né? Eu acho que o Brasil hoje está passando por uma reforma necessária, que vai impactar com todas as economias, todos os setores da economia do Brasil, mas na minha opinião, para o melhor. Né? A gente está tirando, né, um modelo europeu e trazendo para o Brasil, né? Eu acredito que isso é uma modernização, né? A junção e a unificação de alguns impostos, alguns tributos, trazendo essa modificação para o IBS, para o CBS, e fazendo com que seja unificado. Então, acredito que tenha muitos benefícios aí para as empresas. Obviamente, é um mundo paralelo ainda, há um oceano azul, né? Ninguém sabe muito navegar, mas todos aí estamos aptos a fazer o melhor. E aí que eu acredito que é uma grande oportunidade para todos os tributaristas, porque quando existe um marco zero, a oportunidade é para todos, é para todo mundo. Então tá todo mundo no mesmo barco a partir do ano que vem. Então eu acredito que vai ser tanto benéfico para os tributaristas, para os contadores, quanto para as empresas no Brasil. Nos Estados Unidos tem uma coisa que no direito tributário as pessoas falam, que é o número de horas de obrigações fiscais do empresário, né?
Hoje, nos Estados Unidos, a média é de 175 horas por ano. No Brasil, as horas de obrigações fiscais de um empresário é de 1.500. Talvez você identifica isso por quê? Por causa da quantidade de tributos, é o sistema tributário, é a complexidade do direito e as pessoas ainda não entendem. Qual que seria a dica para o empresário, assim, para ele ter uma consultoria mesmo, assim? Porque vejo que, igual a Kátia falou, às vezes a pessoa não quebra nem por falta de crédito, de royalties, é muito por causa da ignorância em alguns aspectos, de contabilidade e tributos. E sem falar que tu pode lucrar ainda mais com uma ótima gestão tributária, né? Com certeza. Eu acredito que no passado não existia tantas assessorias tributárias, né? Sempre existiu, mas não eram tantas, né? Então tinha muito, o contador era a figura principal, né? O contador. Mas o contador, eu tenho história, né? Minha família tem história de contabilidade há mais de 50 anos no Rio de Janeiro. E eu tenho um apreço enorme pelos contadores. Mas o contador, ele é fundamental, mas ele olha para o passado, então ele olha para os números, né? Então ele olha para a situação da empresa. E o gestor tributário, eu digo que ele olha para o futuro, como que a empresa vai se portar com aqueles números para frente e como que eles podem ser melhores, como que ele consegue fazer uma gestão melhor. É cuidar e achar estratégias, né, tributárias, como auditorias fiscais, né, revisões de crédito, levantamento de crédito, redução da capacidade de pagamento, que são teses que você consegue diminuir, dar mais fluxo de caixa e eles, consequentemente, terem um fôlego. Então, são formas, estratégias para o empresário. Já pagam-se tantos impostos, né? Então, acabam se endividando. É normal no Brasil terem dívidas federais, acabarem acumulando, porque você chega em determinado momento, e é isso que nós fazemos também, é fazer esse parcelamento, essa negociação frente à Procuradoria-Geral da União. Então, a gente consegue sim. Então, existem várias situações que hoje o empresário ele consegue trazer, consegue ajustar e facilitar sim a empresa, com certeza. Tem uma outra coisa também, Kátia, que eu tava vendo, o filho dela tem muita vontade de morar fora, né? A gente tava falando, estudando alguns países ali, Austrália. Austrália, vai pra Austrália. É engraçado, depois tem que falar um pouquinho, né? Se vai sobrar, tem que falar desse período international também. Por coincidência, a gente passou pelos mesmos lugares. Muito, né? Legal. E lá na Irlanda, países como Irlanda e Holanda, elas têm um incentivo fiscal que eu acho que, se a reforma tributária trouxer isso, grandes empresas como Google, como Amazon, elas são levadas para esses países justamente por causa da otimização, da digitalização. Por exemplo, na Austrália tem um que eles chamam de Atto Smart Tax, que todo o sistema é integrado online, sabe? Então, quando o banco recebe a folha de pagamento, a Receita recebe tudo, então fica tudo muito bem registrado. Isso faz com que as empresas se sintam mais em paz de saber o que elas realmente vão pagar. O que você acha dessa? Acho incrível, e eu acho que isso vai acontecer no Brasil, né? Então, o sistema brasileiro está mudando, está se reformulando justamente para isso, para que tenha mais controle, tanto a Receita Federal quanto os empresários. Acho que a Receita já evoluiu muito, né, aqui no Brasil. Com certeza. No que diz respeito a isso. Com certeza. E, Karine, além da Fiscal Tax, você lidera a The Prime e a El Shaddai. Conta um pouco pra gente dessas outras empresas. É uma loucura, né, gente? É uma loucura. Lembrei daquele filme. Loucura. É uma loucura. 3 empresas, 2 filhas, mulher, esposa. É uma loucura. É uma loucura. Essa é a tradução do podcast de hoje. Loucura. Não, mas vamos lá. Como eu sempre falo, eu não tô sozinha, né? Eu trago uma sócia comigo nessas empresas e isso veio através dela, né? Nós começamos a identificar certos padrões, certas situações. A The Prime começou a identificar, a gente começou com a The Prime primeiro, que a The Prime ela começou a identificar a necessidade hoje do incorporador ou do construtor de tomar crédito, não fazer a obra com capital próprio, né? Isso é uma mudança de mindset, porque alguns ainda acreditam, não, vou fazer com capital próprio, mas hoje não. Hoje você não tem necessidade de desembolsar e retirar do teu caixa, você pode, enquanto você está
você conseguir um crédito, utilizar esse crédito para o levantamento da sua obra, você utiliza o teu próprio dinheiro para fazer outras coisas, movimentar outras situações da sua vida, né? Outras empresas, enfim. Então, isso a gente conseguiu analisar e ver a necessidade, né, dentro do setor, né, tão produtivo que temos aqui em Balneário Camboriú e região, né, Santa Catarina. Então, a gente conseguiu ver, analisar isso e fundamos a The Prime, justamente por isso, para poder auxiliar os construtores e incorporadores. Mas hoje nós temos clientes como hospitais, né, como vários setores da economia que querem, né, dar o primeiro passo para tomar, né, fazer um CRI ou tomar uma dívida. Né, isso fomenta, sim, a parte fundamental, que é a parte econômica financeira do país, além de auxiliar os empresários a terem realmente a conseguirem fazer seus empreendimentos, né? Porque no Brasil falta muito isso, falta esse incentivo aos empresários, mas isso já está modificando. Então foi por isso que a gente abriu, né, e fundou a The Prime Capital. E aí, da The Prime Capital, nós começamos a olhar que, olha, nós temos o caminho do financeiro, o caminho do capital, nós temos a bagagem de construção civil, né? Então, por que não construirmos? Mulheres construindo. Por que não? Hoje eu vejo tantas mulheres, né? Eu estava até falando com você, tantas mulheres no mundo do ramo construtivo, e é basicamente 99,9% feita por homens, mas hoje as mulheres, elas estão, sim, também nesse meio construtivo. Então, foi ali que a gente verificou. Bom, nós temos o capital, nós temos a terra, então por que nós não construir? Por que não eu, né? Aquilo. Então, foi por isso que eu comecei a minha vida agora no setor imobiliário. Ah, legal. Resumindo, é a união de várias pontas, né? É o terrenista, é a instituição financeira. É um hub, verdade. Isso é muito bacana. É igual a gente, então, né? Todo mundo muito misturado. Muito parecido. Que pena que a gente está chegando no final do podcast. Isso é sinal que a nossa convidada vai ter que vir com outro podcast para a gente poder continuar. Estamos nos minutos finais, Tinha certeza que ia render essa coisa. Sei que tem ainda vários textos, várias coisas para você poder perguntar, mas vão ficar para o próximo episódio do Netflix. Tem muita coisa ainda aqui. Antes de finalizar, a gente tem um quiz bem legal, bate, volta, responde direto. Então, Kátia vai fazer com você. Isso aí, coisa rápida. Pagode ou sertanejo? Não tava preparada para isso. Pagode. Pagode, né? Ela do Rio. Pagode. Ser firme ou aconselhadora? Ser firme. Firme. Casca grossa. Maldivas ou Bali? Maldivas. Praia com as filhas ou uma viagem a dois? Praia com as filhas. Direito tributário ou a construção civil? Nossa, aí pegou pesado, né? Pode ter alternativa C. Passo. Café forte ou uma oração silenciosa para começar o dia? Com certeza uma oração. Planejamento estratégico ou mão na massa? Os dois. Qual hábito mudou a tua rotina? Tu realmente considera? Oração. O que te faz desacelerar? Minhas filhas. Uma palavra que te define hoje? Uma palavra? Isso. Determinada. Um livro preferido? Um livro favorito? Até emprestei para uma amiga, inclusive, que é sobre... Esqueci o nome agora. Ai, me ajudem. Deixa eu te ajudo. Aqui, você é o cara dos livros. Sobre já lembrei. A arte da guerra. Muito bom. Eu não sei, perdi a arte da guerra. Eu adoro. Adoro também. E para fechar, qual é o código de uma mulher de propósito como você? Para deixar como inspiração para outras mulheres. Código? Determinação e acreditar em si mesma.
né? Independente de todas aquelas pessoas que falem que você não é capaz, que você não vai conseguir. Eu tenho certeza absoluta que se você entregar a sua vida a Deus, se você trabalhar, você vai conseguir. Então, é isso. Karine, chegamos ao final. Foi uma honra te receber no nosso podcast, no nosso canal. Foi maravilhoso, passou tão rápido. Já fica o convite pro próximo. Amei, sua eu filha amei. Já vai ter 2-3 meses depois. Já tá convidadíssima. Eu acho que a gente que tá aqui do outro lado, a gente aprende muito mais do que a pessoa, né, que tá ali compartilhando. A pessoa tá compartilhando, mas quem tá aprendendo somos nós. Espero que esse podcast se espalhe e que mulheres se inspirem em você. E para você que está aí nos acompanhando, muito obrigado pela sua presença, por ter chegado até o final desse vídeo. Te convido a compartilhar, seguir as redes sociais da Karine que estão aqui, as redes Xcode e Kátia. É isso aí, Karine, muito obrigada por compartilhar a tua história, é muito bonita, né? Essa história de fé, essa história de determinação que você tem, realmente é muito inspiradora. Eu acho que nós, né, nós mulheres, a gente tem esse propósito também, né, de inspirar, né, outras mulheres. Então eu quero te agradecer, adorei te conhecer. Tenho certeza também que a te nossa adorei. trajetória vai ser linda e com certeza muitos outros podcasts pela frente. Obrigada. 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 E Kátia, sucesso. Não é acaso, é código. Segue a gente aí.